eu acho que a gente voltou mesmo, né? Segundo dia seguido com vídeo. E spoiler, hein? Talvez hoje não seja só um vídeo, vamos ver. Meus amigos, quero começar desejando um ótimo dia pra vocês, uma ótima terça-feira. E hoje, né, o Felipe, um seguidor lá no Instagram, me mandou esse vídeo que é do Cortes do Dom Podcast. Que aquele podcast é do... Eu sempre esqueço o nome dele, mas é um cara super gente boa, que ele fala de One Piece. E do nosso amigo Guto, da Cronosfera, certo? O Guto polêmico. E o tema é o seguinte: os mangás estão genéricos? Eu, modéstia à parte, meus amigos, tô voltando agora pros animes, graças a vocês que estão me indicando bastante coisa, graças ao Giga, um abraço, Giga, né? Então tô vendo, ó, Hunter vs Hunter, Fullmetal eu tô reassistindo, tô vendo Hell's Paradise, alcancei o anime de Gachakuta, tô vendo um também, que eu sempre esqueço o nome, mas é um Isekai, onde, em vez do protagonista sozinho ir pro mundo lá pro mundo de RPG, foi todo o busão da escola dele. E assim, por isso que eu achei esse tema interessante. Aí o poder dele é teoricamente o mais fraco, aí eu lembrei do Herói do Escudo e tal. Então realmente eu acho que nos animes e nos mangás tem esse negócio que nem a gente reclama do Ocidente de se repetir a fórmula incansavelmente, né? E como esses dois são canais gigantes, né, de animes, são grandes influenciadores de animes e mangás, vamos ver se nós concordamos com eles. Certo, meus amigos? Só antes da gente começar, não se esqueça, Growth Supplements é a maior marca de suplementação nacional, a maior e melhor, exatamente, onde a única marca onde você encontra o whey de 1 kg, tá bom? Eu te garanto, o mais barato do mercado, com uma alta contagem, esqueci como fala, de proteína, onde você encontra pré-treinos, creatinas, roupas fits, acessórios, balança, chocolate fit, o que você quiser, meu amigo, molho zero, o que você quiser, a Growth faz e produz. E o melhor, é sempre o melhor preço do mercado, tá bom? Porque na Growth ela não vende para loja física. Então você, quando acessa o site gsuplementos.com.br, você compra direto da fábrica. Então não tem aquele intermediário que, né, encarece o produto. E se você pagar no Pix e no boleto, você consegue 10% de desconto. E se você usar o cupom aqui, ó, do cara aqui, ó, o do Carlão, certo? Cupom Carlão, você me ajuda também a me manter nessa parceria e me ajuda muito no mês aqui financeiramente. Eu já te agradeço desde já. Então é isso. Deixa seu joinha que você me ajuda bastante com o YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos assim. Eu tô com tanta saudade de falar isso. Se não me conhece, meu nome é Carlos. Vamos lá então, meus amigos, ó, o canal é esse aqui, ó, Cortes do Dom, mas esse aqui é só os cortes, obviamente, tem o Dom Podcast que vocês veem aqui em cima, e eu vou te falar que eu tô gostando, ó, já deixa eu dar o joinha, eu acho que eu já sou inscrito. Cara, eu tô curtindo esse podcast porque eu gosto muito dos dois, né, os dois apresentadores são bem carismáticos, e eu tô ouvindo eles no Spotify, porque eu sempre gosto de deixar um podcast, ou eu tô vendo um anime pra dormir, ou eu deixo um podcast rolando pra ir pegando no sono, né? Eu fico com o olho fechado. Eu já fiz isso muito com o PeeWeeCast, né? Agora eu parei de ouvir os meninos. Mas eu ouço agora eu tô no Dom Podcast e o Caçando Robôs Gigantes também, que é muito bom, tá? Recomendo. Bom, vamos lá. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, inclusive. Ó, esse cara aqui, é que eu sempre esqueço o nome dele, é que eu não acompanho o canal particular dele isolado, né? O canal dele individual, porque é mais de One Piece, né? Então eu não assisto One Piece, mas ele é muito gente boa, ele é que nem eu, anos 90, e o Yu Yu Hakusho é o anime preferido dele, então eu me identifico muito com o que ele fala, né? Vamos lá. Pro chat também, a gente segue hoje... Quero responder, não. Não, a gente tá meio numa... Você sabe a história da jornada do herói, né? Uhum. Que os caras... Não tem mais. Não, mas em Hollywood lá, os caras tinham um mini roteirinho lá que entregava no papel pros caras tá fazendo. A gente tem as mesmas coisas seguindo vários tópicos que são utilizados por editores para quando chega um novo autor e que você acaba vendo se repetindo com as séries que você fala, pô, já vi isso aqui em algum lugar. Quem nunca assistiu? Hoje tá muito difícil, né? Eu acho também. Qualquer autor, tá? Do Ocidente, do Oriente, se reinventar, né? Então é isso que é Evandro, lembrei, o nome dele é Evandro. O que o Evandro fala é a jornada do herói, que todo mundo conhece, tá? O herói genérico, né?
Mas depois, eu não sei se foi Attack on Titan que começou isso, tá? Porque já tinha o Darth Vader antes também, enfim. Estão sempre se inspirando, né? Aqui foi o quê? Agora todo protagonista vai se tornar um vilão. Se a gente for ver, pelo menos as últimas obras que eu tinha visto, sempre é isso, né? Começa um protagonista do bem, tal, você vai ver na jornada dele, até ele se tornar um vilão. Eu vi falando por cima, posso estar muito errado, mas parece que Solo Leveling, né, que fala, vai por esse caminho, tá? Então é isso, aí agora tá nessa moda, né? Teve a moda do Isekai também, teve a moda também que é uma moda que eu nunca curti muito, mas eu já assisti alguns animes que é o harém, né? É sempre um moleque idiota, inocente, envergonhado, que não sabe falar com mulher, e aí em volta dele é um monte de guerreira, ou é um monte de mulher, e todas elas se apaixonam por ele, né? Então, infelizmente, isso acontece não só no Oriente, como eu disse. Um episódio do pessoal indo na praia, né? É um clássico, né? Não tem mais. Mas isso é só um exemplo. Acabou. Nem praia mais tem. Não tem a praia. Existe. Os clichêsão básicos já foram embora. Para onde o mercado vai hoje? Existe a possibilidade de a gente ter uma coisa muito única nascendo, algo que, sei lá, fure um pouco essa... Eu acho que um anime atual que eu posso falar que é bem interessante, inclusive na parte narrativa, é Frieren. Tá? Eu gosto bastante do jeito que é contada a história ali, principalmente a passagem de tempo. Sabe uma coisa que eu ia falar que eu pensei agora, galera? Uma coisa que eu não vi ninguém fazendo. Só Game of Thrones. Que é o quê? Vamos supor, estamos na área dos animes, né? Dos mangás. Fazer um anime onde tenha diversos personagens, como todos têm, mas que não tenha um protagonista. Ou que talvez a cada temporada você ache que uma pessoa é o protagonista. E você tenha aquela sensação de medo, de perigo, porque qualquer pessoa pode morrer. Quem assistiu Game of Thrones sabe do que eu tô falando. No começo você acha na primeira temporada que o Ned Stark é o principal. E, gente, pelo amor de Deus, né? Vai spoiler aqui, porque é de anos já isso daí já, né? Mais de 10 anos. E ele morre, tá ligado? Você fala, caralho, o que vai acontecer agora? E aí as outras temporadas vão trabalhando outros protagonistas e vão morrendo. E aí você fala, cara, quem que é essa história? Né? Porque é tipo um novelão, entre muitas aspas. Então você acompanha a história narrativa de diversos personagens. Eu não lembro, posso estar errado, mas eu não lembro de um anime assim, tá ligado? Onde você não tenha um protagonista, né? Você acompanha diversas histórias que em algum momento elas vão se entrelaçar e qualquer coisa pode acontecer. Isso eu acho que seria novo no meio, né? O mangá em específico é sensacional, porque de um quadro para o outro se passam anos. Então, E ele comunica isso de um jeito muito bonito. mas a tendência disso é diminuir mais e mais, a gente sempre ter uma mesma fórmula sendo utilizada, principalmente pro shonen, que a galera mais curte. A gente tá indo por uma ladeira abaixo onde não vai ter mais criatividade, não vai ter mais coisa nova, ou vamos seguir agora uma fórmula básica para estar contando história? Quer responder primeiro, Guto? Eu tenho fé em Deus que a gente vai voltar para a fórmula básica. Porque o que acontece? A gente passou agora pela geração que produz histórias depois dela ter consumido muitas histórias. Então a gente vai pros Isekai. Todo mundo que produziu Isekai foi porque ele assistiu um negócio quando era mais novo e falou, pô, e se eu estivesse lá, faria uma coisa diferente? Os Dark Fantasy já é querendo subverter um pouco da sensação do clima do shonen comum. E aí... Mas Dark Fantasy acho que podia voltar, né? Tipo assim, umas histórias mais adultas, quem sabe? Tipo Berserk, Vagabond, sei lá qual mais tem Dark Fantasy. Eu falei os genericão, eu sei, mas podia, né? Vir uma moda de Dark Fantasy pesada, assim, medieval e tal. A gente entra nesse sentimento que a gente falou aqui nos últimos minutos, de estar aí... Novamente, podendo usar o Game of Thrones como exemplo, né? Game of Thrones é uma história dark, medieval, né? Onde tudo de ruim acontece com os protagonistas e não existe... depois fica genérico, tá? Depois da temporada 6 fica muito genericão. Mas antes não existe o personagem do bem. Ele é só do bem ou ele é só do mal. Todos eles são acinzentados, né? Sem dar mais spoiler, mas depois fica genérico. Tudo meio triste pra baixo. A galera sempre vai ter alguém assistindo que vai falar, mas shonen não é assim, shonen é demografia, mas ele tá usando como tipo a historinha alta astral, clássica, que você imagina quando fala shonen da Shonen Jump, né? Sim. O recorte ali de geral. Mas aí eu acredito que a gente acaba voltando pro básico de novo. Hollywood tá voltando agora. Superman foi o primeiro momento ali de
Vamos cair. Já gastamos todas as balas possíveis no filme de herói mais dark, mais sinistro, mais não sei o quê. Vamos voltar pra um filme clássico. Tipo, pra um Superman mal blockbuster de clássico. novo, não! Antes era um sonho. A gente viu os meus Superman e falava, pô, e se o Superman fosse mal? Depois como de é que ia 10 ser? Superman do mal, você fica, não, cara. Não, Isso é verdade, né, mano? só quero um cara comum. Quero um cara comum, feliz, tranquilo, que vai salvar o cachorro, vai salvar o esquilo. E aí eu acho que o mangá vai acabar voltando por essa, até por... Tipo assim, de volta ao personagem hiper mega do bem, né? Hiper mega com valores, que era algo que se perdeu mesmo, porque era muito genérico, todo mundo era assim. E agora a gente tá querendo de volta, né? Só um parênteses nessa polêmica aí do Superman, que nem o Snyder veio postar agora, né? Tipo, porque tá nesse clima de venda da Warner e tudo. E aí ele já quis garantir o dele, né? Que, pelo amor de Deus, tomara que ele nunca mais volte, porque ele só é bom como diretor fotográfico. Aí ele foi e postou uma foto do Henry Cavill, né? Como Superman e escreveu, esse é o Superman. Cara, e você olha, quem é fã do Superman, olha pra aquela imagem, lógico, o Henry Cavill de aparência, ele é o Superman. Mas você olha pra aquela foto, ele puto, preto e branco, você fala, cara, isso não tem nada de Superman, tá ligado? O Superman putaço da vida, preto e branco, sem cor, morta, sabe? Assim, cara, aí você vê que ele não entende. O Snyder, infelizmente, o Superman que ele gosta é o do Injustice. É o igual o Homelander, é igual o Omni-Man, tá ligado? Ele quer o Superman quebrado, ele não entende que a graça do Superman é justamente ele ser o contrário, é justamente ele poder ser um ditador, mas ele não, os valores dele são mais altos. E é por isso que eu falo, e dane-se se você se ofender. Pra mim, o cara que é fã do Snyder, que quer o Snyder de volta, ele não é fã do Superman, ele é fã do Snyder. Tanto que ele aceita tudo que o Snyder faz. Então é o Coringa abobado, é traficante, né? Todo tatuado. Aceita o Flash um bobo covarde, o Batman um burro assassino. Então assim, sabe? Pra mim é fã do Snyder, não é fã do Superman em si. Você olha pra aquela imagem, se você ignorar o Henry Cavill, que é um ator carismático, né? Se você imaginar só o Superman, tô olhando pro Superman. Cara, ali não tem nada de Superman, tá ligado? Bem-estar social. Porque se você tira e continua estimulando uma geração que vai ficar triste, vai perder a esperança, você também perde mercado. Sim. Uma hora eles não estão nem aí, não vão querer nem mais ler nada. Aquele ímpeto que tinha de ver as coisas porque dava um sentimento gostoso. Via Naruto e pulava pra Bleach, pulava pra One Piece, pulava pra um monte de coisa. Que falava, pô, hoje eu vou pra escola, não vou fazer nada hoje, vou estudar física, mas vai ser foda. Não tem mais. Então, socialmente, é importante esse tipo de coisa voltar. Eu acredito que vai voltar. Eu acho que as histórias vão piorar. Vai ficar mais pro buraco ainda? Não ou piorar em sentido de qualidade? Não necessariamente em tema, tô falando em qualidade. Falando agora do Superman que eu lembrei, né? Porque eu tô vendo Hunter vs Hunter. Cara, o Gon, eu acho um personagem, não que ele é igual, tá? Mas ele tá na mesma prateleira de um personagem bondoso, inocente, até onde eu tô vendo, tá? Eu tô no começo, eu tô no 14º episódio. Sabe o que ele me lembra muito? Eu sei que é diferente, mas lembra o Goku do Dragon Ball clássico, tá ligado? Aquele menino do bem, alto astral, inocente, que ele não é tão inocente como o Goku era, porque o Goku não sabia nada da vida, né? Não sabia nem que existia mulher. Mas enfim. E aí eu lembrei do Superman. Esses três personagens têm aquele negócio da bondade extrema, sabe? A gente não vê tanto, eu pelo menos, né? Não tô vendo muitos, na verdade nenhum anime assim, né? Daquele menino da bondade, do alto astral, da gentileza, né? Da curiosidade e tal. Pode ser que volte, eu acho que eu gostaria, tá? Eu gostava muito do Goku clássico. Era aquele anime gostosinho de assistir, né? Tipo, deixa eu ver o Goku agora, pá. De escrita. Uhum. O Fly, eu acho que o Fly era assim também, eu não lembro muito. Tudo bem, hoje em dia a gente tem muito mais volume, e com mais volume, em geral, a média sempre vai ser, né, mediano. E o que a gente vai ter mais coisas ruins do que boas. Mas por que eu acho que vai piorar? Se você pega os mangakas antigos, eles faziam mangás muitas vezes a partir tanto do amor deles pelo que eles consumiram quando eram pequenos, mas por muitas experiências. O autor de Cavaleiro do Zodíaco era delinquente. Ele achava que só quem tinha faculdade podia fazer mangá, por causa que ele admirava o Tezuka, né? Você vai pegar a história dos mangakas antigos,
é delinquente, o cara era doidão na faculdade, o cara vivia uma vida muito mais analógica do que digital. Tinha muito mais experiências. Né? Não só de brincar na rua, mas ter aventura. Pô, Pokémon surgiu de onde? Pô, do cara procurando, caçando inseto na floresta. Então você pega essas experiências que elas acabam transcendendo a pessoa e simbolizando alguma coisa. Então você vai ver esses mangás antigos, muitas vezes, pô, Tetsuhara, de Hokuto no Ken, o cara é um Yankee também. O cara era, assim, ele tem toda a estética do Yakuza, inclusive. E o cara é brabo mesmo. Os mangakas de hoje em dia, em geral, eles são muito mais um produto de outras obras. Os caras, eles fazem mangás inspirados em outros mangás. Que não é nenhum problema. Mas eu sinto que eles não têm mangás inspirados em coisas além dos mangás. Não. Tipo, na vida deles, né? Ou na vida de algum amigo. Sabe um protagonista que eu queria ver mais, um parecido? O Yusuke Urameshi. Cara, o Yusuke era um Urameshi, porque ele era um protagonista, não é que ele era um anti-herói, mas ele era meio tipo assim, ele queria brigar, ele queria ir pro confronto, ele não queria paz, ele, né, olhava a calcinha da Keiko, ele falava palavrão, no mangá ele fumava. Então assim, ele não era um anti-herói porque ele era bom, ele pagava de vilão para as pessoas o temerem, de vilão, né, de badass, para as pessoas o temerem, mas ele era muito bom de coração, né? Eu acho que dava uma quebrada um personagem assim, igual o Yusuke. Não só filme e tal, mas experiências próprias. Uma das melhores coisas para você escrever uma história, por exemplo, como que eu faço um personagem? Eu tenho muita dificuldade de escrever personagem para mim, né? Um personagem que eu crio do zero. O macete se baseia em alguém que você conhece e gradativamente vai modificando. Você quer escrever uma luta? Cara, a melhor recomendação que tem vai numa aula de boxe. E aí você lembra do sentimento, como é que era a adrenalina, como é que era o sangue, como é que era que sua visão ficou, o que você sentiu, porque isso ajuda você a transmitir isso de uma forma artística. Eu acho que os mangakas antigos eles tinham muito mais experiências reais que ajudavam eles a transmitir algo hiperreal no mangá, porque a arte tem essa vantagem. A arte consegue ser mais real do que a realidade, porque ela pega a realidade, condensa em símbolo e transmite isso para você de uma forma que uma experiência real não atingiria. Por isso que muita gente aprende coisas com arte e não aprende na vida real. O cara bate a cabeça na vida real o tempo todo até que ele vê uma história que fala de algo parecido, o cara chora, se emociona e tem uma iluminação, né, ali na situação. Então eu acho que a maior parte dos mangakas hoje... Tendência a piorar, então. Tecnicamente, eu acho... Assim, é porque tem muito volume, é muito difícil. Eu tô fazendo um chutômetro aqui. Mas o que eu sinto é que os mangakas hoje, eles acabam sendo muito mais práticos no sentido de vou fazer a história pro mercado baseado em outras histórias que eu gosto. E não que eles não gostem do que eles estão fazendo. Também é arte. Mas eu sinto que eles estão meio... Eu sinto essa limitação. Enquanto antigamente... Falta viver um pouquinho. Eu acho que isso faz porque muita no final das diferença. contas é sempre o que afeta, né? O quanto pessoal você consegue transformar numa mensagem ali e acrescentar com o restante. E aí, se é só chuva de referência, você consegue fazer uma coisa legal. Igual eu falei, Mas por não vai ter exemplo, tanta... Então, eu entendi o que ele falou e talvez faça, acho que é o Narrativando, né, se eu não me engano. E faz sentido, né, se a gente ouvir ele falando. Mas eu acho que eu discordo. Eu acho que a gente tem essa falsa impressão de que a pessoa que vive na internet... Não, quer dizer, que cada pessoa, na verdade, ela só faz aquilo da vida. Então, vamos supor, ele tá aqui imaginando que o mangaka hoje é aquele cara que não tem experiência de vida, né? É que nem vocês, um exemplo. Vocês me conhecem aqui do YouTube. Cara, mas vocês não sabem nada da minha vida. É tipo assim, nada. Meus melhores amigos, o que eu gosto de fazer, aonde eu vou, tipo... um exemplo pra vocês terem uma noção. Quem me conhece aqui no bairro não conhece esse Carlos que vocês conhecem. Aqui eu sou muito mais falando sobre arte, sobre cultura pop e tal em si. Mas eu vou dar um exemplo bom agora. Tem um moleque que eu conheço, ele é namorado de uma amiga da minha mina. Ele, era gordinho e tal, é a mesma coisa que eu. E hoje ele é forte e tal, sarado, tem uma condição... Ele tem uma condição legal e tudo. Na verdade, ele é bem rico. E aí a gente ficou brother no bar, tá ligado? E a gente bebendo breja, a gente já fez uns 5, 6 rolês junto. E aí dá pra ver que ele admira meu shape e tudo, tal, não sei o quê. Cara, quando ele descobriu que eu tinha um canal no YouTube, ele foi assistir,
Pra ele é outro Carlos. Então, assim, vocês que me acompanham aqui, vocês acham que me conhecem. E quem me conhece na rua acha que me conhece também. Entendeu? Então, um exemplo, pra que no YouTube a galera acha que eu devo ficar só gravando vídeo ou só trabalhando. Tem noção nenhuma do que eu gosto de fazer fora, tipo, na rua e tal. E a galera que eu conheço da rua, de bar, de rolê, de festa, também não tem noção do que eu gosto de fazer aqui no quarto, ou assistir, tá ligado? Jogar. Então, ele até falou assim, nossa, eu não sabia que você era tão nerd, não sei o quê, pá. Você não tem cara de nerd, tal. Então, acho que essa é a falsa impressão que ele tem, como se o mangaka hoje, ele também não tivesse experiência de vida, ele não sai pra beber uma com os amigos de sexta-feira à noite, ele não se relaciona com mulheres, tá? Eu acho que, na verdade, não é nem isso o problema que pode acontecer. O problema que pode acontecer é que, antigamente, os mangakas não tinham tantas pessoas para se inspirarem, os mangás ou animes famosos eram muito menos do que tem hoje em dia. E aí, como hoje tem diversas obras, você, o mangaka em si, novo, ele gosta de tanta coisa que ele quer criar algo que condensa todas essas coisas que ele gosta. Então, um exemplo, ele gosta de shonen, aí ele gosta da história do Eren Yeager, aí ele gosta de super-herói. E aí ele vai criar uma história, então, assim, eu acho que é mais a vontade da pessoa, do mangaka novo hoje, que é fã de tantas obras, querer juntar todas elas em algo que ele goste muito, do que antigamente, que eles não tinham tantas inspirações, então eles levavam a vida pessoal deles pro mangá. Eu acho que faz mais sentido. Porque não... Tem que parar com essa falsa impressão que a pessoa não tem vida, tá ligado? A pessoa tem. Vai em festa de primo, de amigo, faz algum hobby, tirando desenhar, ou tirando jogar videogame, ou tal. Enfim. Nasceu do muito, tipo, não sei se foi o pai, a mãe. Que nem eu penso hoje. Pô, pra quem não sabe, pra quem é novo aqui, eu sou um mangaka frustrado, tá? Quando eu digo mangaka frustrado é porque meu sonho de criança, adolescência, sempre foi criar o meu mangá. Na verdade, o meu anime, né? Sempre foi, rapaziada. Se Deus chegasse e falasse assim, ó, peça alguma coisa e essa coisa eu vou te dar, eu ia falar, cara, eu quero ter minha obra e ela seja um sucesso mundial e eu viva muito bem dessa obra, de fazer obras, animes. Tá ligado? Nossa, eu queria muito. Imagina eu ter sido o criador de Shingeki, Fullmetal, enfim. Hoje, se eu fosse criar um anime, eu tenho certeza que em vez de eu levar minha vida pessoal pro anime, ou inspirações da minha vida pessoal, eu ia querer muito falar sobre algo relacionado a Fullmetal, com Yu Yu Hakusho, que mais? Shingeki no Kyojin, Star Wars. Porque eu amo tanto essas obras que eu ia querer pegar coisas que eu amo em cada uma e criar algo meu. Né? Eu acho que é muito mais fácil ser isso do que ele tá falando. Avô do Kubo que morreu. E todas as histórias dele sobre ele lidando com esse luto. O Oda também vai ter o que ele consegue botar na história para transmitir a questão de liberdade, de um mundo onde todo mundo possa se dar bem, esse tipo de coisa. Que aquilo é impossível, o cara tá 25 anos. O Oda já é o mangaka mais rico do Japão. Era o autor de Yu-Gi-Oh!, mas ele faleceu. Agora é o Oda. Caralho, o de Yu-Gi-Oh! Era o mais rico? Porra. Ele não precisa continuar trabalhando. O Shonen Jump não dá chicotada nele. O Oda continua fazendo porque ele é obcecado por One Piece. Ele ama One Piece. Ele não precisa mais continuar. O cara ele tem um parque de diversão dentro da casa dele. Então, aquilo significa algo muito importante pra ele, né? A mesma coisa com o Naruto, então, e todos os grandes mangás. Então, eu fico meio receoso com isso. Eu acho que isso pode passar mais pras obras indies. Webtoon. Tudo bem que o Webtoon hoje em dia é um exemplo ruim, porque é tudo solo leveling, né? Uhum. Mas o que eu quero dizer é, por exemplo, o autor de Tokyo Ghoul agora faz um mangá que ele solta quando ele quer. E o autor de Gash Bell, a Shonen Jump, eu acho que perdeu o manuscrito original dele, ele entrou com o processo, pegou os direitos de Gash Bell só pra ele, que antes era dividido, abriu a editora dele e tá publicando Gash Bell 2. Então, assim, eu acho que esse espaço de poder fazer a obra no ritmo que quer pode ajudar muito a trazer essas experiências mais ousadas que às vezes o público não quer consumir porque está muito acostumado também. Que o público tem que ser acostumado a consumir coisas diferentes. É super normal. Aqui no Brasil era só shonen durante 20 anos.
Agora que o povo tá lendo alguma coisa fora do shonen. O Berserk, o Big Three, né? Dos 3 senins que existem. Berserk, Vagabond e Vinland Saga, né? Nem Kingdom existe. Nem Kingdom. Nem Kingdom. O Gantz já foi embora, bichinho, não meu esquece. Deus. Então é isso, acho que é uma situação complicada. Eu não E tenho o One Punch Man é shonen, por via das dúvidas. Primeiras dúvidas, é shonen. Por via das dúvidas, shonen. Se tem um pessoal ali, não tem sangue suficiente, é shonen. Não, o Saitama é herói, é shonen. Mas isso, eu acho que, no geral, a quantidade de autores que tem alguma coisa pra falar diminuiu. Do que aumentou. A quantidade de obras aumentou, mas as vozes importantes ali diminuíram. E espero que apareça. Ou também uma coisa que pode ser, que eu não sei se eles concordam ou não, é muito assim como acontece no Ocidente, né? Na Marvel, DC, enfim, qualquer empresa de Hollywood, os investidores, tá ligado? Então pensa assim, ó. Será que hoje em dia a Toei Animation e a todos esses outros estúdios de mangás, enfim, será que eles, por ser uma empresa, né, ele tem que dar lucro, um exemplo, saiu Solo Leveling. Ah não, a gente precisa então de animes que imitem Solo Leveling porque a moda agora é Solo Leveling. Como a moda foi Shingeki no Kyojin, como a moda foi muito tempo atrás Dragon Ball, como a moda já foi Pokémon. Então será que também... Porque tem acho que é o editor, né? Porque eu lembro do Akira Toriyama, o Akira Toriyama era o mangaka, mas acho que tinha um editor que ele consultava ou que vinha... Eu lembro... Eu assisti aquele anime lá de Death Note, que é sobre mangá, do autor de Death Note, que fala sobre fazer mangá, e aí ele sempre tem um consultor, né, que fala pela empresa, né? Então, um exemplo, o Akira Toriyama, ele queria ter encerrado na Saga Cell. Aí, acho que é esse editor, tá? Eu posso estar enganado, ou produtor, eu não sei o nome ao certo. E aí ele falava, não, tem que continuar, pô, tá dando dinheiro aqui pra empresa, tem que continuar. Aí fez a Saga Cell, e aí ele sempre opinava, falava assim, pô, não mata o Vegeta, o público gostou do Vegeta. Esse cara que eu tô falando. Esse cara pode ser que fique influenciando o mangaka a fazer coisas mais genéricas, porque no fundo esse cara fala pela empresa e a empresa quer ter lucro. Então, um exemplo, quando entrou na moda do vilão, do protagonista que irá se tornar um vilão, será que não é o editor, eu tô achando que é editor o nome, tá? Que fica também na cabeça do mangaka, tu precisa fazer um protagonista assim, está dando lucro, o Shingeki, sabe? Então, outro anime que eu vi também que eu lembrei agora que pra mim é o melhor dos últimos anos, Chainsaw Man. Nossa, eu amei o filme de Chainsaw Man. Se você não assistiu, vai ver, cara. Chainsaw Man pra mim é um dos melhores animes dos últimos anos. Isso depois, normal. Todo mundo tem uma depressãozinha pra cada autor aí, pra eles... O pessoal tá eles ficarem emocionados ali. O pessoal tá ficando com a vida mansa. Esse que é o problema. Artista com vida mansa faz coisa mais tranquila com açúcar. Exatamente. Eu tenho, inclusive, um dia eu vou encontrar Makoto música Shinkai. boa de quê? O cara sofrendo, escrevendo a música. Exatamente. Makoto Shinkai, um dia eu vou encontrar ele. Porque eu preciso fazer ele se apaixonar por mim e quebrar o coração dele de novo. Quando ele não acreditava no amor, via lá 5 centímetros por segundo. Nossa, Jardim brutal. das Palavras. Todos os filmes dele de antes, filme de faculdade, porra, do Gato, Shinra-Cat, um monte de filme foda. Depois, no momento que ele passou a acreditar no amor, ele fez o quê? Um filme um pouco mais água com açúcar. Já lançou Your Name. O Your Kimi no Nawa. E aí depois ele pegou e já lançou O Tempo Com Você, que tem um pouquinho ali, um pouquinho mais interessante. Aí depois já o da Cadeira. Ele tá amando. Quando ele não amava, era tão denso. Tem que ver com Koe no Katachi, que é a Voz do Silêncio. Voz do Silêncio. Pois saiu, tinha um amigo surdo quando eu era pequeno, moleque. Nossa, que eu chorei nesse filme, cara. Ficar tudo sujo, melecado. E eu nem fazia bullying com ele nem nada. Mas só de lembrar o que acontecia, como as crianças eram cruéis, ficava, nossa. Mas aí que entra o que a gente tá falando, tipo, a vivência que o autor colocou, que no caso o autor colocou na história, com a vivência que você tá lendo, se conecta, cria uma coisa que é gigante pra pessoa que tá lendo. E eu vi uma versão que tinha uma legenda que adaptava o que ela falava. Não era uma legenda direta. Tipo, se ela falava oi, tudo bem? A legenda não aparecia oi, tudo bem. Aparecia da forma que ela tentava falar. Então era tipo algo... Assim, oi, tudo bem. Só que teve aquela cena deles brigando na escola e ela fala, eu estou fazendo o meu melhor. Só que a frase vem toda deturpada. Aí você pega assim, o que tá escrito? Eu estou fazendo o meu melhor. Você já começava a chorar, cara. Na hora que você termina de ler, já vem o sentimento inteiro. Nossa. Porque você compreende tudo. Então, o autor tem que sofrer pra fazer a gente sofrer.
Porque no final das contas, Eu tava pensando aqui, Chainsaw Man é um dos animes eu acho diferentão. Criou-se um mundo do zero, baseado em outras coisas, então, Cães de Aluguel, eu vejo muito MIB, Homens de Preto, lá, uma certa inspiração, só que em vez de aliens, demônios, né, yokais, enfim, espíritos, onde o protagonista, ele tem uma inocência igual do Goku, de não saber muito do mundo, porém ele é mais malicioso, se bem que o Goku era malicioso, né? Mas muito mais malicioso que o Goku, tanto que o sonho dele era apertar apenas uns peitinhos, depois foi dar um beijo, né? E ele vai evoluindo conforme ele também vai se relacionando com as pessoas, né? Então é uma inspiração, é um anime que eu tô considerando, pra mim, assim, ó, top 1 das últimas coisas que eu assisti na vida. a gente se emociona com as vivências. Exatamente. Referência por referência, eu vou sentar aqui e joga uma referência aleatória, mano. Pra ver se eu vou me emocionar. Fala uma referência. Você vai se emocionar? Não, fala uma referência de qualquer coisa. Que você não viveu. Que eu não vivi? É, uma coisa que você leu, eu ouvi falar. 2 gravidezes em 2 meses. Ai, não me emocionei. não, esse aí eu me emocionei, esse aí eu tô preocupado. Bom, é isso então, né, meus amigos? Deixa a opinião de vocês. Vocês acham que a indústria de mangá e de anime está realmente genérica? Está precisando se readaptar? Você tá achando que os mangakas estão precisando sofrer para fazer histórias boas? Deixa aí nos comentários, vai ser um prazer ler os comentários de todos vocês. Obrigado pela sua audiência e voltamos, né? Um beijo, um abraço e fala!